tudo bem com vocês? Aqui é Débora Fernandes e o vídeo de hoje é uma continuação, do nosso vídeo anterior, onde nós falamos sobre o visto americano para autônomos, Agora o vídeo de hoje é a entrevista. Bom, gente, então, no último vídeo, eu expliquei pra vocês como que foi o dia da nossa entrevista. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês, como que foi os detalhes certinho, porque eu gosto de contar os detalhes, porque quando eu assisto, eu gosto de saber dos detalhes. Então, eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes, eu vou pedir pra vocês, se vocês não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam, dê um like se você gostou desse vídeo e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, assim o YouTube nos ajuda na divulgação, tá bom? Gente, então, a assessoria, ela agendou a nossa entrevista, e aí, desde o dia que estava agendada a nossa entrevista, o que eu fazia? Todos os dias, quando o Wagner ele ia para a faculdade, eu via vários vídeos no YouTube, vários mesmo, para saber como que era o dia da entrevista, e todos os vídeos eles sempre falavam as perguntas, que o cônsul fazia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a anotar todas as perguntas que eram feitas e comecei a responder essas perguntas. Então, todo dia, quando o Wagner chegava da faculdade, a gente fazia como se fosse uma chamada oral. Não porque a gente estava mentindo, nem nada, mas é porque a gente queria ser objetivo nas respostas. A maior dica de todas, sejam objetivos na resposta, porque se você fica respondendo, explicando, você acaba se atrapalhando, o conselho acaba não entendendo, começa a gerar dúvida e isso dá ruim pra gente. Então, a gente queria treinar para ser objetivo na resposta e pra gente não ser pego despercebido com nenhuma pergunta. Então, a primeira coisa que a gente fez, foi isso que eu expliquei para vocês. E depois a gente começou a fazer o levantamento de toda a documentação. Na nossa empresa, a gente trabalha com contratos, Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2020, para vocês terem ideia, Eu já tenho contratos com clientes fechados para 2022. Então, todos os contratos que a gente tinha com os nossos clientes, nós levamos. E todos os contratos que a gente já havia cumprido, a gente já emitia nota fiscal e nós levamos também. Levamos IPTU para comprovar a residência, levamos lá o documento que eu falei para vocês do terreno, levamos os extratos bancários de todas as contas, o saldo que a gente tinha em conta, que já era uma parte do dinheiro que a gente teria para viagem, mas para eles também poderem ver a documentação. Tudo que vocês imaginar de documento, boletos da faculdade do Wagner, declaração que ele estudava na faculdade, o semestre que ele estava, tudo que vocês imaginar que era documentação que comprovasse aquilo que a gente estava falando na DS 160, nós levamos uma pasta assim, gente. Passamos dias separando todos esses documentos e posso falar para vocês, não pediram nada. Mas a gente não vai correr o risco, de não levar e precisar. Imagina, perder a entrevista. E o dinheiro, porque não é barato, gente, a taxa. Então, é isso. Então, fizemos todos esses procedimentos, tudo certinho. E aí, gente, no dia que chegou a entrevista, nossa, só de contar pra vocês, eu lembro, e eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, porque, gente, dá um nervoso no dia, não vou mentir pra vocês. A gente saiu muito cedo de casa, a gente pegou o primeiro horário, lá da entrevista com o cônsul. E a gente chegou bem cedinho. E assim, uma dica é que vocês vão arrumados, Vão como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego, sabe? Se você é mulher, vai maquiada, vai arrumada, vá bem vestida, Porque a nossa aparência diz muito sobre a gente também.
Então isso foi uma dica também que a gente achou legal e a gente colocou em prática. Chegando lá, a gente passou pelas catracas, a gente teve que retirar tudo que era metal, relógio, cinto. Eu não lembro se a gente chegou a retirar brinco, mas tudo que era metal. Tipo, quando você vai passar na Receita Federal, sabe, no aeroporto, a gente teve que retirar tudo, tênis, tudo nós tiramos. E aí, chegamos na fila. Ai, gente do céu, quando chega naquela fila, evite conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a pessoa ela já tá ali pela segunda, pela terceira, pela quarta vez insistindo, então ela vai te assustar. Às vezes ela vai confundir sua cabeça, às vezes você tá ansioso, você vai confundir a outra pessoa. Então fica na sua, quietinho, tenta ficar em paz. Eu lembro que eu tomei uns sucos de maracujá antes. Tenta ficar bem, né? Pra vocês não demonstrarem nervosismo. Então, a gente evitava conversar com pessoas que estavam ao nosso lado da fila. Então, isso é uma dica muito boa, viu? Se alguém te perguntar alguma coisa, responde, vira pra frente e fica esperando sua vez. A cabine, né? Vocês não fiquem imaginando que vocês vão sentar lá confortável de frente pro cônsul, porque não vai, gente. É uma cabine como se fosse aqueles tickets de metrô, sabe? Que o vidro blindado, que você vai lá comprar o bilhetinho. É dessa forma, é só entrevista de pé mesmo, e você fica tenso. Mas enfim, o objetivo do vídeo não é assustar vocês, estou contando o meu sentimento sobre isso. E aí, eu e o Wagner, a gente tinha um combinado. Qual que era o nosso combinado? Como eu estava muito nervosa, eu não queria passar pro cônsul que eu estava muito nervosa. Então eu falei pra ele, falei assim, amor, tudo que for pergunta, você responde. Perguntou, você responde. Só se o cônsul olhar pra mim, aí eu vou entender que ele tá perguntando diretamente pra mim, e aí eu respondo. Caso contrário, eu vou ficar quietinho e você responde tudo, porque como eu disse pra vocês no vídeo anterior, era um sonho, gente, era um sonho, sei lá, desde quando eu tinha 11 anos de idade, que é quando eu entrei no cursinho de inglês, que eu tinha um sonho. Mas ele não, ele embarcou no meu sonho. Então, pra ele, se desse, lindo. Se não desse, ai, vamos pra Europa gastar o dinheiro lá. Tipo, ele não tava ligando. Mas ele queria que desse certo, porque ele queria que eu realizasse meu sonho. E ele tinha, né, vontade lá de conhecer os Estados Unidos também, mas não era como eu. Ele não estava como eu, enfim. Então, ele estava mais tranquilo, vamos se dizer assim. Então, chegou a nossa vez e, gente, tinha pessoas que iam tão rápido. Eu acho que pessoas que, tipo, né, tava lá concursado, né, já tava muito certinho, não sei o quê. Então, ficava, tipo, nem 2 minutos já saía, porque tinha um papelzinho branco. Acho que o branco era quando... Amor, o branco era quando era aprovado? O branco é aprovado e o rosa é quando é negado. Normalmente, isso não é uma regra, né? Então, gente, era isso. E aí, tinha gente que saía rapidinho, tinha gente que ficava um tempão e eu ficava, meu Deus do céu, eu só ficava observando todas as cabines. E aí, porque você vê a entrevista de todo mundo, né? E aí, quando chegou a nossa vez, o cônsul, ele desejou bom dia. E aí, a gente respondeu bom dia. Nisso, a gente respondeu os dois, né? A mesma coisa, porque somos educados. Gente, só uma coisa que eu preciso lembrar vocês aqui, que quando você preenche a DS 160, eles perguntam se você quer a sua entrevista em inglês ou a sua entrevista em português. A nossa estava em português, tá bom? E aí, eles são americanos, né? Eles moram aqui e tudo. Então, o português deles é um pouquinho enrolado, mas você entende perfeitamente. Aí ele desejou bom dia, nós respondemos bom dia certinho. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu não lembro todas as perguntas. Pergunta assim, qual o objetivo da viagem? E aí o Wagner falou que a gente ia pra turismo, que a gente ia passear. Ele perguntou qual lugar vocês querem ir. Aí o Wagner respondeu que nós queríamos ir pra Califórnia. E ele perguntou quantos dias a gente queria ficar. E o Wagner respondeu 15 dias. E eu tava lá bem quietinha. Só que aí quando o Wagner respondeu essas perguntas, ele já mudou o foco pra mim. Ele já olhou pra mim, tipo assim, ele queria a minha resposta, porque toda a documentação, né, tudo que provava ali tava no meu nome, né, então ele queria falar comigo. Aí ele perguntou quantos funcionários a gente tinha na nossa empresa, e aí nós respondemos, a gente não tem nenhum funcionário fixo, né, porque os nossos funcionários, eles são freelance que trabalham com a gente aos finais de semana. Durante a semana, quem executa o serviço na empresa somos eu e o Wagner. Ele perguntou o que os nossos funcionários faziam na empresa. Isso era uma pergunta que eu não tinha previsto, mas a gente... Porque assim, eles desempenham várias funções, aí eu tive que explicar isso de forma objetiva.
Ele achou até legal quando a gente falou que trabalhava com eventos, e ele até falou, que organiza casamentos, não sei o que e tal. Ele perguntou se a gente já tinha saído do país, e nós respondemos que sim, que a gente conhecia 2 lugares, que era Argentina e Paraguai. Se a gente morava em casa própria, a gente respondeu que sim. Então eu não fiquei prolongando, tipo, sim, mas é de herança, não, só respondemos que sim, que a casa era própria. Então, gente, perguntou? Responda. Mora em casa própria? Sim. Se ele tiver alguma dúvida em relação a isso, ele vai me pedir algum documento que comprove o que eu estou falando. Mas eu passei segurança pra ele e ele mudou de pergunta. Perguntou se fazia faculdade, eu respondi que o Wagner fazia, que eu não fazia. Se a gente conhecia alguém que morava lá, nós respondemos que não. Como eu disse, ele não pediu nenhum documento, as respostas foram essa. Nesse momento ele agradeceu pelas respostas e ele começou a digitar. E aquela digitação dele parecia uma eternidade. E, enfim, depois ele olhou pra gente, devolveu os passaportes, e aí ele entregou o ticketzinho branco e ele falou assim, parabéns, vocês foram aprovados. Desse jeito. E aí eu, muito obrigada. Aí eu já saí de lá chorando. E todo mundo da fila, assustei a galera da fila, porque eles ficavam assim, nossa, tipo, será que eles foram negados? Eu não sei o que. Eles ficavam tentando ver o papelzinho, mas o Wagner já tinha guardado nos documentos. E, gente, eu só queria sair de lá e ter um banquinho pra sentar e chorar tudo. E não tinha banquinho nenhum, eu tive que sair mesmo de todo o consulado pra chegar no carro que a gente conseguia estacionar bem pertinho pra sentar e chorar tudo, gente, porque foi uma tensão muito grande desde o início que a gente deu entrada no processo de visto, né? E ter sido aprovado, né? Nossa, foi maravilhoso. Deu tudo certo, por isso que eu falo pra vocês, persistam no sonho de vocês, foca no objetivo de vocês, que dá certo, se organizem, se preparem pra isso, né, e pra gente foi uma conquista muito grande mesmo. Sejam objetivos nas respostas de vocês, levem todos os documentos necessários, e no fim, o que a gente pode observar é que ele não perguntou absolutamente nada do que não estava na nossa DS-160, ele só perguntou tudo o que a gente preencheu. Então, assim, o segredo é você não mentir, coloque toda a verdade, tá bom? E eu desejo muita sorte pra vocês, que vocês possam realizar o sonho de vocês, assim como eu realizei o meu. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa experiência. E, gente, eu sei que vocês, quando assistirem esse vídeo, vocês vão perguntar, né, pra gente, então eu já vou deixar aqui a resposta. Qual foi a empresa que nós que nós pagamos assessoria de visto? Foi Visto Vila Mariana. Depois, se vocês jogarem aí, dá um Google que vai aparecer pra vocês. Visto Vila Mariana. Eu recomendo ele sem nenhum problema, não tô ganhando absolutamente nada por isso, só a gratidão mesmo de ter pago pra eles e eles ter desempenhado o serviço deles da melhor maneira possível, nos trazendo segurança pro dia da nossa entrevista, com todas as instruções. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e se vocês verem o nosso vídeo, usar como exemplo, né, e dê certo a viagem de vocês, vem aqui me contar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber da sua história também. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!